Olá, pessoal, mais um vídeo. Então, vamos lá. Aqui a gente começa a trabalhar a argumentação, né? Então, eu trouxe aqui um argumento como exemplo aí para vocês, né? Claro que é uma situação hipotética, né? Vamos colocar assim. Se meu cliente fosse culpado, a faca estaria na gaveta. Ou a faca não estava na gaveta, ou o João viu a faca. Aqui já dá a ideia de um ou exclusivo, mas no contexto isso não vai fazer diferença, tá? Então, ou a faca não estava na gaveta, ou o João viu a faca. Se a faca não estava lá no dia 10 de setembro, então João não viu a faca. Além disso, se a faca estava lá no dia 10 de setembro, então a faca estava na gaveta e o martelo estava na garagem. Mas sabemos que o martelo não estava na garagem. Portanto, senhoras e senhores, meu cliente é inocente. Então, isso aí é um advogado argumentando, né, a favor do cliente dele. E aí, a gente aqui, nossa tarefa seria analisar essa argumentação e ver se ela faz sentido, tá? Então, antes da gente tentar fazer alguma coisa a respeito desse argumento, a gente vai estudar algumas técnicas que vão permitir que a gente depois avalie esse argumento com mais cuidado, tá? Então, eu vou apresentar para vocês a lógica da argumentação e aí, depois disso, a gente volta aí nesse argumento e verifica se realmente o cliente dele é inocente ou não, tá? E se for inocente, a gente é até capaz de provar que essa argumentação está correta, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos à definição de argumento, tá? Então, eu tenho ali, sejam P1, P2 até Pn e Q proposições quaisquer, simples ou compostas, né? Então, chama-se argumento toda a afirmação, né, todo texto, toda coisa, é de que a sequência de proposições P1, P2, Pn, que a gente vai chamar de premissas da nossa argumentação, tem como consequência a proposição final que, tá? Que está aí, então, na sequência, dizendo que as proposições P1, P2 e Pn são as premissas e que a conclusão. Bem, no livro do Edgar de Alencar Filho, esse livro que eu estou indicando para vocês começarem estudando a lógica, inclusive essa parte aí, tá? A anotação que ele usa para argumento é essa aqui, tá certo? Já quando a gente introduziu o livro da Judite, tá bom? Aí a formatação que ela usa é essa aqui. Eis no lugar de vírgula, e ao invés desse símbolozinho aqui de acarreta, sei lá, aí tem o símbolo da condicional, da implicação, tá bom? Então a gente percebe, né? Essa notação aqui última, ela fica mais facilmente dá uma interpretação, né, de que isso daí é uma implicação lógica, na verdade, né? Então, eu tenho aqui uma sequência de premissas, né, uma sequência de proposições, implicando numa proposição que. Então, essa, essa notação aqui do livro da Judite, ela dá um aspecto mais, assim, de implicação lógica realmente, né? Por isso, né, graças a essa coisa da interpretação de que isso daí é uma condicional ou é uma implicação lógica e tal, a gente também pode provar, né, verificar a veracidade, né, se é verdadeiro ou falso, por meio de tabela verdade. Só que, no argumento, né, do porte desse exemplo que eu trouxe aí, né, do cliente aí, desse advogado, aí vai ter um monte de proposição. P, Q, R, S, né? E aí, construir uma tabela verdade para isso aí começa a ficar trabalhoso, né? Passa a ser inviável, certo? Então, não recomendo, não se recomenda. E daí a gente começa, né, a introduzir, além daquelas propriedades que a gente viu na álgebra das proposições, né, de posse daquilo ali, a gente tem também as regras de inferência, que eu vou explicar cada uma delas aqui agora, como exemplos, né? Cada uma dessas regras de inferência que a gente pode utilizar no nosso raciocínio dedutivo, tá bom? Então, a regra da adição, a primeira delas. Quando a gente tem uma proposição P qualquer, isso implica, né? Isso nos permite, tá? Agregar uma outra proposição que, mas por meio do ou. Então, é como se eu tivesse assim, por exemplo, eu sou professora,
Né? Eu sou professora, então eu posso dizer que eu sou professora ou presidente da República. Tá ok? Né? Eu posso introduzir que eu sou professora ou qualquer outra coisa. Né? Eu sou professora, tá? Então eu sou professora ou amanhã vai chover. Né? Sem problema, tá correto. Né? Essa dedução, né, tá perfeita. Tá? A outra ali, de simplificação. A gente tem P e Q implicando, né, acarretando em P. O que isso significa? Vou dar mais um exemplo aqui. Eu sou professora e moro em Nova Friburgo. Cansei de dar esse exemplo já. Então, eu sou professora e moro em Nova Friburgo. Então, como consequência, eu sou professora. A professora pode concluir que? Pode. Se eu sou professora e moro em Nova Friburgo, então eu moro em Nova Friburgo. Tá? Então, é o que a gente chama de simplificação. Eu posso pegar esse E, que eu já tenho como verdadeiro, né? Como essa proposição ela já está fazendo parte da minha argumentação, então é verdade que ocorre P e Q. Então, a partir daí, eu posso concluir que ocorre P e eu também posso concluir que ocorre Q. Tá? Por simplificação dessa expressão. Conjunção. Aqui, nessa linha, né, não está dando muito para a gente perceber a, a utilização da conjunção, mas numa argumentação, né, num raciocínio dedutivo, sequencial, vai ficar mais claro para vocês. Então, é tipo assim, eu começo a contar uma história, bababá, bababá, e no meio dessa história eu digo que amanhã vai chover. E aí depois eu continuo a história, bababá, bababá, e eu digo que amanhã é feriado. Então, no final dessa história, eu posso dizer que amanhã vai chover e amanhã é feriado, tá? Então, é meio que dá essa ideia aí da conjunção, tá? Se eu tiver conclusões pelo meio do caminho, conclusões corretas pelo meio do caminho, eu posso juntar essas conclusões corretas numa única conclusão, tá bom? Esse é o ponto. A absorção, aqui também é bem pouco usada essa regra, na verdade, tá? Então, se eu tenho P, então Q, isso acarreta de que eu tenho P, então eu tenho P e Q. Tipo assim, se eu tiver dinheiro, então eu vou viajar. A partir disso, eu posso inferir o seguinte: se eu tiver dinheiro, então eu terei dinheiro e vou viajar. Ou seja, se eu já tenho dinheiro, eu vou continuar tendo dinheiro, né? Vamos colocar assim, né? Só vou agregar o fato de que eu vou viajar, tá bom? Então, essa regra é de absorção. A regra de modus ponens, a gente já comentou sobre ela aqui também, mas lá nos vídeos aí anteriores, para trás. Então, se eu tiver P, então Q, e na sequência da história eu afirmo que P acontece, então eu posso dizer que Q também acontece. Então, tipo assim, eu tô contando uma história e tal, tá, se eu tiver tempo amanhã eu vou lá na tua casa. Aí, blá, 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 amanhã eu vou ter tempo sim. Aí, qual é a sua conclusão? Você vai na minha casa amanhã. Né? Então, é uma conclusão a partir de uma condição que eu tinha colocado anteriormente. Tá? E, semelhante a essa, que seria a união do modus ponens com a questão que a gente viu, né, a respeito da contraposição, né? Lembra da contrapositiva da condicional? Então, se eu tenho P, então Q, eu posso dizer que eu tenho não Q, então não P, certo? Então, essa regrinha de modus ponens aqui me diz o seguinte, que se eu tenho P, então Q, e não acontece que, aí eu já tenho, essa outra condição. Então, eu tenho não P, tá bom? Então, o modus tollens é a união do modus ponens com a contrapositiva, certo? Silogismo disjuntivo. Esse a gente também já comentou aqui. Então, se eu tenho P ou Q, e logo na sequência eu digo que eu não tenho P, a conclusão é de que eu tenho Q. Eu estou contando uma história para vocês e tal. Eu tenho um carro, ou o João tem um carro. Eu falei assim, mas João não tem carro. Então você conclui que eu tenho carro. Entendeu? Então, se eu tenho um ou e uma das coisas não acontece, então necessariamente outra coisa tem que acontecer. Tá? Então, esse é o silogismo disjuntivo. Vocês percebem que cada uma dessas regras de inferência fazem parte do nosso senso comum. Então,
não é nenhuma coisa assim que você precise ficar decorando, né, o processo dedutivo. Talvez vocês vão precisar associar cada passo desse, né, ao nome da regra, do que é adição, o que é simplificação, o que é conjunção, para a gente poder referenciar qual é a regra que me permitiu tirar aquela conclusão que eu estou tirando ali naquele momento, certo? Mas isso vocês vão estar de posse dessa tabelinha aí. Eu sugiro até que vocês façam o seguinte: imprime essa tabelinha, recorta, e eu não sei o lugar que vocês estudam, né? Vamos colocar assim, pendura assim, ou bota debaixo do vidro da mesa, sei lá, pendura assim um painel que vocês possam ter perto da mesa de vocês, enfim, né? Bota ela assim à mostra para ficar mais fácil na hora de estudar, para não ficar folheando nada, nem procurando no computador a tabela, tá bom? Bem, silogismo hipotético. E claro que de posse da tabela, à medida que vocês vão fazendo exercícios, né, demonstrando argumentos, aquela coisa, essas regrinhas vão acabar, vocês vão acabar decorando o nome e vão começar até a achar que o nome está de acordo com a própria regra. Né? Vamos colocar assim. Silogismo hipotético. Então, se P implica em Q e Q implica em R, logo P implica em R. Óbvio. Né? Se amanhã fizer sol, então eu vou à praia. Se eu for à praia, eu vou tomar uma cervejinha. Então, qual é a conclusão? Que se amanhã fizer sol, então eu vou tomar uma cervejinha. Certo? Então é bem óbvio, né? É nosso senso comum, realmente. Tá? Vamos seguir. Aqui tem vários exemplos, né? Eu vou até dar um tchauzinho para vocês, né? E vou dar uma fechada aqui nessa câmera. Nessas primeiras aulas eu tô aparecendo aí para vocês, né? Para vocês terem um primeiro contato comigo, porque quando a gente está aí ao vivo na aula presencial, né? Tem que rolar aquela proximidade, né? Então eu estou tentando fazer isso aí, colocar a câmera ligada por algum momento, né? Para a gente poder ter esse contato, tá bom? É um exemplo de uso de regras de inferência. Então, eu tenho ali, por exemplo, a adição. Então, a partir da proposição não P, a gente pode introduzir, por exemplo, não P ou S. Não P ou qualquer outra coisa. A partir da proposição P e Q, a gente pode introduzir P e Q ou não R. Né? Repara, quando a gente coloca esses exemplos, né, quando a gente define as regrinhas de adição, simplificação, enfim, não quer dizer que vão ser exatamente essas letras, tá? Cada letrinha dessa daí pode significar uma outra proposição. Então, por exemplo, nesse Pzinho que está aqui, pode entrar uma proposição do tipo R, então ST, por exemplo. Tá? Isso tudo no lugar dessa Pzinha aqui. Entendeu? Então, o que está escrito aqui na tabela é mais para vocês perceberem, né, a dedução acontecendo. Né? Então, não necessariamente isso vai ser uma única letra. Isso pode ser toda uma proposição, como está nesse exemplo aqui. Né? A partir da proposição P e Q, a gente pode introduzir P e Q ou qualquer outra coisa. Né? Como está no outro exemplo, P e Q ou não R. Certo? Vamos seguir. Na simplificação, se duas afirmações são verdadeiras simultaneamente, então cada uma também será válida. Então, a partir de P ou Q e R, a gente pode deduzir P ou Q. Certo? Assim como eu também posso deduzir R. Tá bom? A partir de não P e R, então S, a gente pode deduzir não P. Assim como a gente pode deduzir também R, então S, sozinhos. Continuando. A conjunção ela é meio sem propósito, né? A partir de P ou Q e não R, a gente pode concluir P ou Q e não R. Então, é meio chovendo molhado isso aí, tá? Mas isso aqui só vai fazer, essa conjunção só vai fazer um pouco de sentido quando a gente estiver lá demonstrando uma argumentação, né? Um passo depois do outro, aí vocês vão visualizar a utilização dela. Aqui estão
alguns exemplos de absorção. A partir da condicional, tem um errinho ali de digitação, depois eu corrijo isso. A partir da condicional não R, então S, a gente pode deduzir uma outra condicional que seria se não R, então não RS. Tá? A partir da condicional, olha aqui. Aqui eu já estou aumentando um pouco. A partir da condicional P, então SU, eu posso deduzir P, então PESU. Tá? Aí é claro que depois aqui, né, ainda pode rolar umas firulas aí, uma distributiva, né, alguma coisa assim. Modos pônicos. A partir da condicional não R, então S. Se não R é válida, então eu posso concluir S. Tá? Outro exemplo. A partir da condicional P, então S ou U. Se P for válida, então eu posso concluir S ou U. Tá bom? Mesma coisa para modos Tollens. Se eu tenho a condicional não R, então S. E do fato de que não S ocorreu, então eu posso concluir que vai ocorrer a negação de não R, ou seja, vai ocorrer R. Tá? Outro exemplo, a partir da condicional P, então, S ou U. Se não acontecer S ou U, ou se não acontecer S e não acontecer U, tá? Repara que você pode introduzir que isso aqui é equivalente a não S ou U. Oh, botei um S no lugar do T. A não S ou U, tá? E aí você pode usar o modo Tollens e concluir que não vale P, tá? Esse é o ponto. Silogismo disjuntivo. Deixa eu apagar aqui. Então, a partir de R ou não S, e do fato de que vai ocorrer não R, então eu posso deduzir que vai acontecer outra coisa, não S. Né? A partir de P e Q ou S, e do fato de que não vale S, então eu posso concluir P e Q. Eu posso afirmar assim, por exemplo, eu amanhã eu vou ao shopping e vou tomar um café, ou eu vou na casa da minha amiga Joana, tá? Aí eu vou ao shopping e tomar o café, ou eu vou na casa da minha amiga Joana. Mas, putz, Joana não está em casa, então eu não vou na casa da Joana. Logo, eu vou ao shopping tomar um café. Tá bom? Então, é um exemplo aqui. Silogismo hipotético. Então, aqui é bem simples, né? Se eu tenho P, então não R, e R, então não T, logo eu tenho P, então T. Da mesma maneira, se eu tenho P e Q, então S. E a partir de S eu tenho não U, então quando eu tiver P e Q, então eu tenho não U. Repara que isso tudo é condicional, tá? Quando a gente diz P, então Q, eu não estou dizendo que P acontece. Em algum momento P tem que acontecer para eu poder introduzir o Q. Tá? Aqui, quando eu tenho numa argumentação uma condicional, eu não posso dizer que P é válido e nem que Q é válido. É igual aquela história, se há uma pessoa desonesta aqui, não sou eu. Né? Eu não posso nem dizer que há uma pessoa desonesta aqui e muito menos dizer que eu não sou desonesta. Entendeu? Sou ou não desonesta, né? Vamos colocar assim. Então, é simplesmente uma condição. Eu não estou afirmando nenhuma das partes. Certo? Bem, aqui são outros exemplos que é para a gente utilizar uma regra apropriada e deduzir uma conclusão a partir dessas proposições apresentadas. Então, aqui é como se fosse assim, trechinhos de uma argumentação. Né? Então, olha essa primeira aí. Na primeira eu tenho, na primeira premissa eu tenho que se não P, então não Q. Aí na segunda premissa eu tenho não P. A conclusão óbvia é não Q. E qual é a regra que me permite inferir isso? É a regra modus ponens. Aí, o segundo exemplo, se vocês quiserem dar uma pausadinha no vídeo e tentar fazer, e depois dar a sequência no vídeo, fiquem à vontade. Então, vou fazer até em vermelhinho.
Na número 1, eu tenho P e Q ou não R. Aí eu tenho R. Nota que R é a negação de não R, tá? Então, quando eu tenho R, eu estou descartando essa daqui. A conclusão que eu vou ter é P e Q. E a regra que me permite isso é o silogismo disjuntivo, tá? Seguindo. Outro quadradinho aí, outro exemplo. Eu tenho Q e R, então S. Então, na sequência, eu tenho que não vale S. Tá? Então, se não vale essa daqui, então não vale essa daqui. Então, a conclusão que eu chego é não Q e R. E a regra que me permitiu fazer essa inferência, né, tirar essa conclusão, é a modus tollens. O último quadradinho. Se não P, então Q ou R. Se Q ou R, então não S. Né? Então, não P implicou em Q ou R, e Q ou R, por sua vez, implicou em não S. Obviamente, não P vai implicar em não S. Né? E a regra que me permite tirar essa conclusão é silogismo hipotético. Ok? Bom, aqui na número 2 está pedindo para a gente indicar a regra de inferência que justifica, né, a validade de cada um desses argumentinhos aí. São argumentos pequenos. Então, vamos lá. De novo, vocês podem dar uma pausinha no vídeo, eu vou fazer aqui. Aí vocês façam, tentem fazer, depois dá sequência no vídeo e confere. Bem, então na letra A tá assim, não P, E, Q, então R. Quando a partir daí foi concluído não P, isso significa que a gente usou a regra da simplificação. Essa é a regrinha que está aqui. A letra B, P então Q. Q então não R. Eu estou concluindo P então não R. A regrinha que me permite usar isso é silogismo hipotético. Na letra C, eu tenho aqui P então, Q então R. E vale P. Andou. E vale P. Então, qual é a conclusão que eu tiro? Vai valer Q então R. A regrinha aqui é modus ponens. Tá? Uma vez que a premissa valeu, a conclusão também vale. Aqui eu tenho Q ou R, implicando em não P. Só que eu tenho P. Só que P ocorre. Então, não ocorre essa conclusão. Se não ocorre essa conclusão, não pode ocorrer essa premissa. Essa regra aqui é modus tollens. Está aqui, não ocorrendo a premissa da condicional que está lá. E, por último, na letra E, P então, Q ou R. Aí eu tenho P então, P, E, Q ou R. Essa daqui é a absorção. Tá? Muito bem. Aqui, a gente vem com a prova de não validade. Tá? Como que a gente vai verificar se um argumento é verdadeiro ou não? Né? Olha, prestem bem atenção. Aqui, provar, né? Verificar do jeito que eu vou verificar aqui, né? E concluir que ele é válido, isso não é demonstração. Eu não estou fazendo aqui um raciocínio dedutivo. Eu estou apenas verificando se existe a chance dele ser falso. Ou seja, se existe alguma situação, né, que faça com que esse argumento seja inviável. Tá? Repara, tem uma coisa aí que é muito comum a gente ver em livros de lógica, dizer assim, o argumento é satisfazível. Eu nem coloquei isso aqui no texto, mas quando eu chego nessa parte, eu comento com vocês. Ser satisfazível é quando você consegue uma atribuição de valores para as proposições que estão envolvidas ali, de maneira, né, que a sua conclusão fique verdadeira também. Então, dessa forma, a gente diz que ele é satisfazível, não quer dizer que ele seja verdadeiro. Tá? Ser satisfazível é quando tem uma situação onde ele é satisfeito. Tá? Ser verdadeiro é
em todas as situações ele é verdadeiro. Então, eu tenho ali uma sequência de deduções coerentes me levando àquela conclusão sempre, né? E um argumento satisfazível, ele pode até ser falso. Se eu encontrar, né, uma atribuição de valores que faça com que cada uma das minhas premissas, né, seja verdadeira, ou seja, então no conjunto todo eu tenho uma premissa verdadeira, né? Porque lembra que aí eu tenho, vamos dizer assim, vou usar esse exemplo aqui para colocar para vocês. Vamos imaginar, se eu tiver uma situação onde essa premissa é verdadeira e essa premissa é verdadeira e essa premissa é verdadeira, simultaneamente, as três verdadeiras, então eu tenho todo esse conjunto de hipóteses, né? Esse conjunto de premissas verdadeiro. Mas vamos imaginar que esse S seja falso, no meio dessa atribuição de valores. Então, eu estou encontrando uma situação onde eu tenho premissas verdadeiras e uma conclusão falsa. E isso faz com que o meu argumento seja falso, tá? Ele pode ser satisfazível em alguma situação, mas ele é falso. Eu não posso dizer que ele é um argumento verdadeiro, tá? Então, eu vou assim, explorar um pouco mais, né, esse argumento aqui. Vamos lá. Se eu consigo copiar isso. Será que eu consigo fazer assim? Não. É porque aqui é texto. Não consigo. É. Tá, vou diminuir aqui um cadinho, tá? Mas eu estou enxergando. Só para poder escrever ele aqui. Poder explorar com vocês aqui, ó. P, o que, então R, não R, o S, acarretando S. Então, vamos lá. Ih, ficou grandão. Então, vamos lá. Ó, será que eu consigo aqui uma atribuição de valores, onde cada uma dessas premissas se torne verdadeira com uma conclusão falsa? Se isso acontecer, esse argumento é falso. Então, vamos lá. Se eu estou querendo que a minha conclusão seja falsa, a minha conclusão é só o S. Então, eu vou atribuir falso para S. E onde mais esse S aparece? Ele aparece aqui, tá? Então, para que esse ou, isso aqui é um ou, para que esse ou seja verdadeiro, de posse de um S falso, né, o meu R precisa ser falso também. Por quê? Porque aí o não R fica verdadeiro, e aí eu tenho um verdadeiro ou falso, e aí eu tenho esse ou verdadeiro. Beleza, então o R é falso. Vamos lá. Aí aqui, onde aparece o R? Né? Onde mais aparece o R? Nessa segunda premissa aí, que então R. Então, se R é falso, para que esta condicional seja verdadeira, o que precisa acontecer? Eu preciso que o que seja falso também, tá? Para que eu tenha falso, então falso, isso é uma verdade, tá? Bem, se o que é falso, onde mais aparece o que? Aparece na primeira premissa, o que é falso. Para que esse ou seja verdadeiro, o P não pode ser falso, senão esse ou vai ser verdadeiro. Desculpa, vai ser falso, e aí eu tenho uma premissa falsa, e isso, premissa falsa, nada se pode falar a respeito, né? Então, P tem que ser verdadeiro. Então, o que acontece aqui? O valor lógico de P tem que ser verdadeiro, o valor lógico de Q tem que ser falso, tem que ser não, né? Quando o valor lógico de P for verdadeiro, o valor lógico de Q for falso, o valor lógico de R for falso também, e o valor lógico de S for falso, né? Então eu tenho aí um contra-exemplo para o meu argumento. Então isso comprova que esse argumento é falso. Essa argumentação ela não é válida. Tá? Será que ele é satisfazível? Até pode ser. Pode ser que eu consiga atribuições de valores aqui, né? De maneira que esse argumento não seja falso. Essa historinha, né? Essa argumentação
para algumas situações, né, ela não seja falsa, tá? Então, eu posso até colocar aqui uma situação onde eu tenho alguma das premissas aqui falsa, né? E aí tá tudo tranquilo, né? Ou se eu atribuir o S como verdade, ela, vamos tentar fazer uma aqui, ó. Assim, aqui de improviso. P ou Q, vamos ver aqui. Q, então R, mais não R ou S, acarretando S. Então, vamos imaginar que eu atribua verdadeiro para o S. Aí, o S sendo verdadeiro, eu posso ter o não R. Tá, olha só, eu posso até colocar as outras atribuições também, né? Sem problema. Ó, aqui, aqui, ó, aqui e aqui. Pronto. Ó, isso é verdadeiro, tá? Isso é verdadeiro. Isto também é verdadeiro, porque o S é verdadeiro, e a conclusão é verdadeira. Ah, então esse argumento é verdadeiro. Não, esse argumento é satisfazível. Ele é satisfazível. Né? É como se lá na minha tabela verdade fosse uma contingência. Entendeu? Há casos onde ele é verdadeiro, mas há casos onde ele é falso. Então eu não posso dizer que ele é um argumento verdadeiro. Eu não posso dizer que ele é uma tautologia. Mas tem argumentos que não são satisfazíveis, aqueles argumentos que são contraditórios, tá? Não há situação onde ele seja verdadeiro, tá bom? Então, cuidado com isso. Mostrar, né, que existe uma atribuição de valores onde o argumento seja verdadeiro, não está provando que ele é verdadeiro, certo? Por isso a gente precisa dar a argumentação para mostrar, né, a sequência da argumentação via as regras de inferência, para a gente mostrar que esse argumento é verdadeiro, de fato, em qualquer situação. Então, aí é o que está aqui, né? Não é prova da validade. Como colocar aqui, é preciso destacar que uma atribuição que faça com que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão também verdadeira, não é prova de sua validade. Tá? Então, para a gente provar a validade, a gente precisa de uma sequência dedutiva correta. Agora que a gente vem com a prova de validade de um argumento. Como a gente já tem aí, deve ter próximo de meia hora de vídeo, eu vou dar uma encerrada aqui, para não ficar um vídeo muito pesado. E aí a gente retoma no próximo vídeo para fazer a prova de validade, né? Mostrar como é que a gente dá sequência, né, a uma argumentação. Baseado aqui, se vocês quiserem fazer exercício agora, nesse momento, antes de passar para o próximo exercício, vocês podem fazer, por exemplo, a número 1, a número 2, dá para fazer. Aí a número 3 eu prefiro primeiro fazer mais alguns exemplos, e daí a gente faz isso no próximo vídeo, tá bom? Então, já já eu volto.